Muito bem, bem-vindos à lição número 3, onde vamos conhecer os teus números. E esta é só a parte 1, porque entretanto depois vamos fazer a segunda parte de conhecer os teus números. Esta parte é extremamente importante, como vocês vão ver. Vamos aqui aprender conceitos extremamente importantes no teu negócio, porque se a matemática não está a fazer bem a matemática, no fim, a matemática que nós realmente queremos, que é dinheiro no banco, também não vai acontecer. Ok, então vamos aqui conhecer o teu número, parte 1. Os teus números, parte 1. O que vais aprender hoje é muito simples. No final desta lição vais conseguir identificar custos fixos e custos variáveis dentro do teu negócio, calcular o lucro bruto por unidade, definir o preço mínimo e também descobrir o ponto de equilíbrio. Basicamente, quantas vendas precisas só para sobreviveres. Sem fazer dinheiro, mas só para sobreviveres. Ok. Isto é importante porquê? Porque mesmo vendendo muito, um negócio pode quebrar se não souber estes números específicos. Quem domina custos fala com confiança, cobra com lógica e nunca vende com prejuízo. Então, por isso é que é importante tu entenderes realmente quais são estes números aqui. A ideia maior desta lição é entenderes que o preço não deve vir do mercado. Porque o mercado está a cobrar isto. Não. O preço deve vir da matemática. Por isso, vamos fazer matemática para chegar a estes preços, para chegar a estes números. Muito bem. Então, existem 3 pilares da matemática do preço. São os custos variáveis. O que é que tu gastas por cada venda que fazes? Imagina, cada venda que eu faço, gasto isto, isto e isto. Okay? Segundo, são custos fixos. Então, o que é que tu pagas todos os meses, todos os dias, todas as semanas, mesmo se não vendes nada? Quais são aqueles custos que tu tens, mesmo se vendes ou não vendes, tu tens na mesma pagar aqueles custos. E o terceiro é lucro bruto, ok? O que é que sobra? Vamos pôr aqui, Sally. Okay. O que é que sobra por unidade para pagar os custos fixos, ok? Então, isto é o lucro bruto que tu tens. Geralmente é o custo variável menos geralmente é o preço do produto menos o custo variável. Ok, mas eu tenho que estudar em fórmulas e podemos ver um por um. Ok, então, primeiro passo, vamos identificar os custos variáveis, que são geralmente o que nós usamos mais, não é? Depois nós esquecemos um bocadinho dos outros custos fixos. Ok, o que é que são? Custos variáveis são custos que aumentam conforme as vendas aumentam, ok? Por exemplo, ingredientes como a comida, extensões para tranças por cliente, combustível para entrega, as embalagens, a taxa do M-Pesa, por transação, aquelas coisas que aumentam consoante quanto mais tu tens que vender, tens que comprar aquela coisa. Então, estes são os custos variáveis. E a pergunta-chave aqui é, eu tenho este custo cada vez que faço uma venda? Pergunta-te, cada vez que eu quero vender o meu produto, quais são os custos que eu tenho para vender? Qual é a matéria-prima que eu tenho que comprar para vender aquele produto? Ok? Este é o primeiro passo. Segundo passo, vamos agora identificar os custos fixos, ok? Os custos fixos, o que é que eles são? São custos que pagas mesmo que vendas zero. Quais são aqueles custos que tu tens, mesmo quando não vendes nada? Ok, por exemplo, renda, se tens um ajudante ou um colaborador fixo, eletricidade, água, internet, licença anual, transporte mensal, seja o que for. Qual é aquele custo fixo que quer vendas ou quer não, aquele custo está lá e é fixo. Aqui a pergunta-chave é, eu pago isto mesmo que não entre um cliente? Pensa, se eu não vendi nada hoje, o que é que eu estou a pagar aqui? Estou a pagar renda, estou a pagar luz, há a internet que eu estou a pagar, tudo isso tem que estar incluído no teu custo fixo. Às vezes, eu não pus esta parte aqui, é uma coisa à parte, vamos falar mais lá à frente também, mas às vezes também o ajudante ou o teu salário é um custo fixo. Está bem que como dono do cliente, às vezes tu podes abdicar do teu salário, porque vamos fazer isto nos primeiros 3 meses para poder depois tirar um salário mais à frente, mas é importante também pôr aqui o teu salário como custo fixo, ok? Ok, agora o passo 3, 4 e 5 são as fórmulas-chave, não é? Primeiro, o passo número 3 é entender qual é o lucro bruto, ok? Então, é o que sobra após cada venda, mas isso é o valor bruto, ou seja, tens o preço menos o custo variável, ok? Então, tens o preço menos o custo variável, isso é igual ao lucro bruto. Passo número 4, vamos agora calcular o preço mínimo, ok? O preço mínimo é o preço que tu tens que pôr no teu produto ou serviço para não perderes dinheiro. Como é que nós calculamos isto? Nós fazemos o custo variável mais o custo fixo a dividir pelas vendas que tu tens. Isso vai-te dar qual é o preço mínimo que tu tens de fazer no teu produto para pelo menos não... para estar no equilíbrio. Ali não estás nem a perder nem a ganhar. Estás ali no equilíbrio. Ou mínimo. Não é? E o passo número 5 é o preço mínimo. E o passo número 5 é o ponto de equilíbrio. Quantas vendas
tens que fazer para pagar os seus custos fixos. Okay? Aqui, quando estamos a fazer esta forma, temos que entender, querer entender, ok, num mês, quantas vendas, quantas unidades, se tens a ver um produto, ou quantos serviços tens de fazer, pelo menos para cobrir, né, o teu custo fixo. E aqui a fórmula é custo fixo total a dividir pelo lucro bruto. Okay? Agora vamos aqui com exemplos, que eu acho que é mais fácil dar um exemplo, fazer isto com exemplos. Vamos fazer um exemplo de um negócio que vende frango assado na TIT. Ok? Eu gosto destes aqui bem específicos. Ok, então vamos pôr aqui a sala aqui mais ou menos aqui, para não tapar muita coisa. E aqui vamos pôr. Ok, então este negócio, o preço de venda, um frango assado são 400 meticais. Agora se é alto, se é baixo, não sei, mas é 400 meticais. Ok, isto aqui também para facilitar um bocadinho na matemática. O custo variável, tens aqui frango cru, nós associamos isto a um custo variável, é 180 meticais. Agora, é um variável porquê? Porque só tens este custo se realmente vendes um frango, não é? Não é um custo fixo. E também porque, com o fornecedor, há maneiras, se calhar, às vezes, depende do mercado também, vai aumentar, vai diminuir. Se calhar, se tu compras com mais quantidade, podes fazer um desconto. Em vez de 180, agora passa a pagar 150, mas é um custo variável. A segunda coisa aqui, carvão por porção de frango, é um custo variável, 20 meticais. Tempero por porção de frango, são 15 meticais, é um custo variável também. Saco, embalagem, 10 meticais, é um custo variável. Taxa de empesa, pronto, 5 meticais, é um custo variável. Aqui estamos a fazer só o pressário, ou quanto é o custo variável para vender um frango. Então, o custo variável aqui são 230 meticais. Então, lucro bruto, se vamos usar aquela fórmula que eu mostrei antes, o lucro bruto é o preço de venda menos o custo variável, que neste caso são 230 meticais, que dá-nos o lucro bruto de 170 meticais. É bruto, não é líquido ainda, porque ainda não tiramos os custos fixos que também temos, ok? Ok, então agora vamos falar dos custos fixos mensais que nós temos. Ok, para vender o frango assado temos uma renda do espaço, estamos a pagar 6 mil meticais por mês, temos um ajudante, a meio período, né, porque estamos aqui a meio período, pagamos só 3 mil meticais, estamos a começar, pronto, vem só metade do dia. Temos eletricidade, temos a água, tudo junto estamos a pagar 1000 meticais por mês, transporte pessoal, 1500 meticais. Então, custos fixos, venderes um frango ou venderes 300, isto é um custo fixo, tens de pagar todos os meses, são 11.500 meticais. Muito bem, já conseguimos aqui vários dados. Estes dados vão ser muito fundamentais para nós então entendermos quais são o nosso ponto de equilíbrio e qual é o custo mínimo que temos que pôr no nosso frango assado, ok? Ok, vamos aqui calcular o ponto de equilíbrio, ok? Quantos frangos devemos vender para ficar a zeros, pelo menos para pagar as contas dos custos fixos e dos custos variáveis. Ok, sabemos que temos um custo fixo de 11.500 meticais e se formos ver a equação é custo fixo a dividir por lucro bruto, né? Por frango. Então aqui sabemos que temos que vender no mínimo não, temos que vender 86, temos que vender 68 frangos para ficar a zeros. Se venderes menos de 68 frangos por mês, basicamente 3 por dia, estás a ter prejuízo. E é super importante nós sabermos este número, porquê? Porque agora quando eu tenho o meu, vamos supor que isto aqui é meu, eu tenho este frango assado lá na TIT, então agora eu sei, eu pelo menos tenho que vender 3 frangos por dia para estar a fazer dinheiro. Porque se eu vender menos, a coisa está mal. Isto facilita um pouco, percebes? Então agora tu sabes, ok, então pelo menos a minha meta por dia ou a minha meta por semana é esta, ok? Agora vamos calcular o preço mínimo, ok? O preço mínimo, neste caso, seria o custo variável mais o custo fixo a dividir por deixa eu ver aqui, neste caso seria pelo lucro... Pelas vendas, exato, ok. Pelas vendas, estou a ver onde é que estava os 120. Ok, exatamente. Que aqui no preço mínimo eu pus, imagina que se espera vender 120 francos por mês. Ok, nós sabemos que temos que vender 86, 68, mas eu sei que, eu já tenho alguma experiência com isto, já estou aberto há 6 meses, sei que consigo no mínimo dos mínimos vender 120 francos por mês. Ok, então aí vamos pegar o nosso custo da variável mais o custo fixo a dividir por 120 frangos, aí isso vai nos dar que nós, por cada frango, o mínimo que nós podemos vender é por 325 meticais.
ok? Então, o preço mínimo, vamos aqui arredondar, o preço mínimo que deve ser, no mínimo, 330 meticais. Então, vender a 400 meticais, tá bom, ok? Porquê? Porque nós sabemos aqui que o meu custo, variável é 230, né? Isto é o meu variável que é quanto é que custa o frango, o carvão, o tempero, o saco e tudo mais. O meu custo fixo por mês é 1.500, esse é o meu custo fixo. E também sei que, opa, se eu vender 120 frangos, ok, quanto mínimo eu tenho que vender, qual é o mínimo que eu tenho que pôr no frango? Se eu vender mais, melhor ainda. Okay? Os custos, o mínimo vai diminuir, né? O valor mínimo vai diminuir. Então agora aqui nós temos dois números que são fundamentais para tu então agora saberes como pressar, vamos depois falar isto mais tarde também, como pôr o preço do teu produto. Porque agora tu sabes, se eu vender a menos que este preço, vou estar a perder dinheiro. E isto agora, eu acho que por muito de vocês vai-vos abrir muita mente, porque agora vocês vão entender, eu afinal, aqui, eu a pensar que estava a ganhar tanto, a fazer, sei lá, 150 meticais por venda, mas afinal estou só a fazer 80. Estás a saber? E então, e não só isso, mas também, tu vais entender, eu aqui a pensar que a vender 200 meticais estava bom, mas afinal, esse é o mínimo que eu podia vender é 180. Estou aqui só a ganhar 20 meticais. E por isso é que estou a ver dinheiro entrar, mas no fim, quando vou lá ver no banco, não está esse dinheiro. E às vezes é por isto, por pequenas coisinhas. Uma coisinha tão simples como, esqueceste de pôr ali a renda, tens colaboradores, percebes? Tens eletricidade, tens cabelo. Coisinhas pequenas vão acumulando. Percebes? Agora, por exemplo, esta diferença de carvão, tempero, saco, vai acumulando. Isto são 45 meticais. 45 vezes 100 e tal é dinheiro, ok? Então, agora vamos ver aqui os teus números. Agora a ficha de trabalho, o TPC para vocês, para ti, é muito simples. Preenche uma folha, 5 custos variáveis no teu negócio. Eu compus aqui 5, mas põe todos os custos variáveis no teu negócio. Para tu venderes um produto, para teres um aluno, para teres um cliente, qual é o custo variável que tu tens? Qual é o custo fixo do teu negócio? Qual é o fixo? Qual é que tu sabes, eu ficar em casa ou eu não vender nada, é isto que eu tenho que pagar. Muito importante aqui, extremamente importante aqui, custos fixos do teu negócio. Não é custos fixos teus. Não é que, eu por mês vou no cabeleireiro 2 vezes por semana, tenho unhas para fazer, tenho renda da casa. Não, isso não tem nada a ver com o negócio. Tu és tu, o negócio é Susana. Então esses custos não têm nada a ver com a Susana. Por isso, no teu custo fixo, se tu quiseres, e já está lá, já é uma coisa que deves fazer também, é pôr também o teu salário que tu queres. Qual é o salário para ti que tu vais levar para casa, vais tirar do negócio, vais levar para casa. Se é 20 mil meticais, é 20 mil meticais. Se é 15 mil meticais, é 15 mil meticais. Mas isso tem que estar lá no custos fixos. E eu sugiro muito que vocês façam isso, para depois verem realmente qual é o custo real fixo que vocês têm, para entenderem quanto tem que vender o vosso produto. Okay? Porque o lucro do negócio não é lucro teu, é lucro do negócio. É lucro da Susana, não sei qual é o nome que já dei. É lucro do cabeleireiro. Sabes? O cabeleireiro está ali para fazer dinheiro, para pagar a ti o teu salário, o salário dos trabalhadores e dos colaboradores e tudo mais. Ok? Então, agora tu vais calcular também o teu preço atual e o teu lucro bruto por unidade. Ok? Depois faz uma análise rápida. Calcula o teu ponto de equilíbrio, o teu ponto mínimo de recomendado e para 3 ou 4 alunos, vamos partilhar, vamos corrigir ao vivo, vamos fazer isto só. Eu quero que vocês partilhem ali nos comentários o que é que vocês descobriram, né? Partilhem. Vamos listar e calcular qual é o lucro bruto real e a tua tarefa é isso. É fazer esses cálculos, mas também visita o teu negócio e lista todos os custos fixos e variáveis que tu tens, calcula o teu lucro bruto por unidade e submete-se numa folha preenchida, podes mandar para mim, ou então mesmo, o que eu ia recomendar muito, porque vocês todos vão ver os comentários, ali embaixo, o que é que vos surpreendeu depois de fazer este exercício? Vocês ficaram, no wonder, por isso é que não estou a fazer dinheiro, né? Por isso, isto é uma coisa muito fundamental em todos os negócios, por isso é que vocês veem estas lições, isto que estou a abordar agora é extremamente importante. Antes nós começarmos a falar de marketing e que botão pressionar, que tipo de vídeo fazer para o Instagram, porque nada disso é relevante se esta parte não está certa. Porque eu sei como fazer mais dinheiro no negócio. É uma coisa que vamos falar disso. Vamos falar como fazer marketing. Mas se eu ajudar-te a fazer mais dinheiro e esse dinheiro está a ir para pagar custos fixos e variáveis e tu ficas sempre a zeros no banco,
não vai render nada, ok? Vamos fazer este exercício, partilha lá em baixo e eu vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!